O meu telemóvel não apenas vibrou, foi um grito de violação. Eu estava em Seattle, a quase 5.000 quilômetros de distância, numa sala de conferências com cheiro a café velho. Esta era uma semana decisiva para a minha carreira. Então, a notificação brilhou no ecrã, mas não era uma mensagem da minha mãe. Era um alerta de um pátio de reboques da polícia em Tybee Island, na Geórgia. O meu Lexus GX preto, trancado na minha garagem em Atlanta e expressamente proibido de ser usado, tinha sido rebocado a 400 quilômetros de distância. A barreira não foi apenas ultrapassada, foi estilhaçada. Fiquei a olhar para o ecrã. Sem pânico, apenas uma constatação fria e clara. Isto não era um erro, era uma declaração de guerra. Deixem um comentário a dizer de onde estão a ouvir e que horas são para vocês. Já que estamos a entrar em 2026, quero desejar a todos um novo ano cheio de força. Que este seja o ano em que finalmente nos colocamos em primeiro lugar. E se gostam destas histórias, por favor, apoiem o canal para que possamos continuar a fazer crescer esta comunidade juntos. Saí da sala de conferências para o corredor e o murmúrio do orador principal desapareceu atrás das pesadas portas de carvalho. A minha mão estava firme quando levei o telemóvel ao ouvido. A voz do outro lado era profissional, distante, a voz de um homem que já tinha visto de tudo. O policial Sawyer explicou a situação com uma precisão clínica. O meu Lexus esteve a bloquear uma entrada de garagem privada em Tybee Island durante 6 horas. Quando os proprietários da casa chamaram, as pessoas que voltaram ao veículo, um homem e uma mulher na casa dos 60 anos, acompanhados por uma mulher mais jovem, discutiram com o motorista do reboque. Afirmaram que era um carro de família. Afirmaram que tinham permissão. Afirmaram que tudo não passava de um mal-entendido. Essa frase ficou no ar entre nós. Carro de família. Isso implicava propriedade comunitária. Implicava que o meu bem de $80.000, aquele que eu paguei, segurei e mantive, era de alguma forma um serviço público para eles usarem sempre que se sentissem no direito de ter um fim de semana na praia. No passado, eu teria entrado em pânico. Teria perguntado se eles estavam bem. Teria pedido desculpa ao policial e oferecido para pagar a multa pelo telemóvel só para fazer o problema desaparecer. Mas, ali naquele corredor, a milhares de quilômetros da umidade da costa da Geórgia, senti algo mudar dentro de mim. Isto não era um erro, era roubo, disfarçado pelo sentimento de direito que os laços de sangue lhes davam. Eu não perguntei se estavam seguros. Não pedi detalhes. Apenas disse: Senhor policial, eu sou a única proprietária desse veículo. Estou atualmente em Seattle. Não dei permissão a ninguém para tirar aquele carro da minha garagem, muito menos para o levar para outro estado. Se eles estão com as chaves, obtiveram-nas ilegalmente. Houve uma pausa do outro lado da linha. A mudança no tom do policial foi imediata. Ele já não estava a falar com uma filha confusa. Estava a falar com uma vítima de roubo de automóvel. Ele perguntou se eu queria que fossem detidos. Eu disse que queria que a minha propriedade fosse protegida. Autorizei-o a sinalizar o veículo imediatamente. 10 minutos depois, o meu telemóvel vibrou novamente com a atualização. Eles não tinham sido apenas rebocados. Tinham recuperado o carro do pátio de reboques, usando uma chave suplente que não deveriam ter, e tentaram voltar para Atlanta antes que eu descobrisse, mas não foram longe. O policial Sawyer informou-me que uma patrulha os mandou parar na Interestadual 16. Os meus pais, Rosalie e Dawson, juntamente com a minha irmã, Amaya, foram retirados do veículo. Fechei os olhos e deixei a imagem formar-se na minha mente. Imaginei-os parados na berma da autoestrada, o calor a irradiar do asfalto, rodeados por sacos térmicos, toalhas de praia e sapatos cheios de areia. Imaginei a Amaya, a menina de ouro que nunca ouviu a palavra não na vida, a perceber que o seu charme não funcionava com a patrulha estadual da Geórgia. Imaginei a indignação da minha mãe,
A sua crença de que conseguia safar-se de qualquer coisa com conversa, a desmoronar-se enquanto o gancho do reboque descia pela segunda vez naquele dia. O meu telemóvel começou a acender-se. Primeiro a mãe, depois o pai, depois a Amaya, e a mãe outra vez. O ecrã piscava incessantemente, um código Morse desesperado de pânico e raiva. Eles estavam retidos a mais de 300 quilômetros de casa, provavelmente sem forma de voltar, com a bagagem deixada na berma da estrada como lixo. Eu não senti culpa, não senti tristeza. Senti a satisfação fria e limpa de contas finalmente ajustadas. Silenciei o telemóvel, guardei-o no bolso do casaco e voltei para a sala de conferências. Tinha um almoço de negócios para ir e, pela primeira vez em anos, não tinha absolutamente nada com que me preocupar. Algumas pessoas podem pensar que fui cruel por deixar os meus pais idosos e a minha irmã abandonados na berma de uma autoestrada no meio de uma onda de calor. Podem pensar que reagi de forma exagerada a um simples mal-entendido familiar. Mas essas pessoas não conhecem a história da palavra não na minha família. Elas não entendem que, para os meus pais, não é um limite. É um desafio, um insulto que eles se sentem no direito de desmontar. Antes de eu partir para Seattle, não me limitei a pedir-lhes para não conduzirem o meu carro. Eu disse-lhes explicitamente que o Lexus estava fora dos limites. Mudei o código da porta da garagem. Tirei a chave suplente do gancho na cozinha e tranquei-a num cofre à prova de fogo no meu escritório em casa. Tomei estas precauções porque aprendi a lição há 2 anos. Foi quando a Amaya, a minha irmã de ouro, decidiu pegar emprestado o meu carro anterior, um sedã que eu tinha acabado de pagar, para ir a um concerto para o qual não tinha dinheiro para os bilhetes. Ela bateu na traseira de uma minivan enquanto enviava mensagens. O prejuízo foi de $5.160. Quando apresentei a conta aos meus pais, a minha mãe disse-me que fazer a Amaya pagar iria prejudicar a sua autoestima. Chamou-lhe uma experiência de aprendizagem. Disse que a família não envia faturas à família. Acabei por pagar cada cêntimo da franquia e o aumento dos prêmios de seguro, enquanto a Amaya publicava selfies do concerto que eu, essencialmente, financiei. Naquele dia, o banco de Daniela fechou oficialmente, ou assim eu pensava. Sentada naquele quarto de hotel em Seattle, a olhar para o teto, percebi que tinha vivido uma ilusão durante anos. Eu estava presa na falácia do custo irrecuperável, mas aplicada aos laços de sangue. Em economia, um custo irrecuperável é dinheiro que já foi gasto e não pode ser recuperado. Não se deve levá-lo em conta em decisões futuras, mas os seres humanos são irracionais. Continuamos a investir recursos em investimentos falhados porque não suportamos abandonar o que já investimos. Eu paguei um imposto de sangue durante toda a minha vida adulta. Paguei-o em silêncio quando se esqueciam do meu aniversário, mas exigiam festas elaboradas para a Amaya. Paguei-o em dinheiro quando cobri emergências que eles criaram. Paguei-o com paciência quando desvalorizavam a minha carreira como um hobby, enquanto idolatravam as tentativas esporádicas e pouco empenhadas da Amaya de ter um emprego. Continuei a pagar porque pensava que, se investisse o suficiente, eventualmente teria um retorno. Pensei que se fosse suficientemente fiável, bem-sucedida e generosa, eles acabariam por olhar para mim e ver uma filha em vez de um recurso. Mas ao rever a cronologia deste roubo, encontrar a chave escondida, contornar o código da garagem, conduzir quase 500 quilômetros até um resort de praia, finalmente aceitei a verdade. Não há retorno de investimento com narcisistas. Eles não veem generosidade, veem fraqueza. Não veem perdão, veem permissão. O meu carro não foi emprestado, foi confiscado porque eles acreditavam genuinamente que tudo o que eu ganhava pertencia ao coletivo, enquanto tudo o que a Amaya queria lhe pertencia. O imposto já não era comportável. Eu estava farta de desperdiçar bom dinheiro e bons anos. Eu não estava apenas a recuperar um carro, estava a liquidar a conta.
Aterrei em Atlanta numa quarta-feira à tarde e apanhei um transporte direto para o pátio de reboques. O homem atrás do balcão olhou para mim com uma mistura de pena e tédio, enquanto eu deslizava o meu cartão de crédito pelo vidro. O total foi de $2.280. Assinei o recibo sem hesitar. Ao caminhar para o meu Lexus, senti uma onda de náusea, não pelo custo, mas pela violação. Já não parecia o meu carro. Havia um arranhão longo e irregular na porta do passageiro, provavelmente de uma cadeira de praia arrastada descuidadamente contra a pintura. Lá dentro, o cheiro atingiu-me instantaneamente. Uma combinação enjoativa de óleo de coco para bronzear, fast food velho e cão molhado. Havia areia entranhada nos tapetes. Um resíduo pegajoso cobria a consola central. O meu santuário, o único lugar onde eu tinha controle total, tinha sido vandalizado. Conduzi diretamente para a casa dos meus pais. Não avisei. Queria ver as suas caras quando eu aparecesse no veículo que eles tinham roubado. Estacionei na entrada e entrei pela porta da frente. Estavam todos lá, na sala de estar. Rosalie, Dawson e Amaya. Pareciam exaustos, com os escaldões a descascar, ainda a usar as roupas com que tinham sido abandonados. Uma família normal ficaria horrorizada. Um pai normal teria corrido para pedir desculpa, para se oferecer para pagar os danos, para implorar por perdão. Mas eu não cresci numa família normal. Eu cresci numa hierarquia e tinha acabado de quebrar a cadeia de comando. Rosalie levantou-se no momento em que entrei. Não perguntou se eu estava bem. Não perguntou pelo carro. Apontou-me um dedo com o rosto contorcido numa raiva que eu raramente via, dirigida a alguém que não fossem estranhos. Ela gritou que eu era egoísta. Gritou que eu os tinha humilhado. Perguntou como eu pude deixar a minha própria família na berma de uma autoestrada como criminosos. Naquele momento, finalmente entendi o mecanismo da sua crueldade. Os psicólogos chamam a isto uma ferida narcisista. Para um narcisista, um limite não é apenas uma linha que não se pode cruzar, é um ataque à sua identidade. Ao denunciar o roubo do carro, eu não os tinha apenas incomodado, eu tinha estilhaçado a sua ilusão de que me possuíam. Tinha demonstrado publicamente que eu era uma entidade separada com direitos legais, não uma extensão da sua vontade. A sua raiva não era sobre o calor ou as taxas de reboque. Era sobre a perda de controlo. Dawson interveio com a sua voz a ressoar com sentimento de direito. Disse-me que tudo o que eu tinha, a minha carreira, o meu dinheiro, o meu carro, só era possível por causa deles. Afirmou que eu lhes devia pelo meu sucesso, que os meus bens eram essencialmente propriedade da família porque me tinham criado. Amaya estava sentada no sofá, a mexer no telemóvel, olhando ocasionalmente para cima para murmurar que eu estava a ser dramática e que era apenas um carro. Eles estavam a reescrever a realidade em tempo real, pintando-me como a vilã por reclamar a minha própria propriedade. Percebi, então, que não havia conversa a ter. Não se pode negociar com pessoas que acreditam que a nossa autonomia é um insulto pessoal. Eu não gritei de volta, não tentei defender-me. Olhei para os três, para estes estranhos que partilhavam o meu ADN, e percebi que o banco não estava apenas fechado, estava a ser demolido. Ir embora não foi um ato de raiva, foi um ato de descarte. Saí daquela casa com o silêncio de alguém a fechar um negócio que correu mal. Eles ainda gritavam enquanto eu saía da entrada, as suas vozes abafadas pelo vidro, a prova de som do Lexus que eles tinham profanado. Conduzi para casa em silêncio. Desta vez, não houve lágrimas. Havia apenas o zumbido do motor e a clareza de uma decisão já tomada. Quando cheguei à casa, não me deixei cair no sofá. Fui direta ao meu escritório, liguei o computador e abri uma folha de cálculo. Era hora de fazer uma auditoria. Durante anos, eu tinha sido a infraestrutura silenciosa das suas vidas. A rede de segurança que eles nem sabiam que existia. Comecei com as despesas recorrentes. Primeiro, as subscrições da Amazon.
Todos os meses, caixas de snacks de fruta orgânica e fraldas chegavam ao apartamento da Amaya, pagas pela minha conta Prime, porque ela uma vez se queixou de como as crianças eram caras. Clicar, cancelar. A seguir, a clínica veterinária. O meu cartão de crédito estava registrado como método de pagamento de reserva para o cão da família. Um cartão que tinha sido cobrado 3 vezes no último ano por emergências que eram, na verdade, apenas check-ups de rotina, que os meus pais não podiam pagar. Liguei para a clínica e removi a minha autorização. Apagado. Finalmente, a conta bancária conjunta que abri com o meu pai há 5 anos para verdadeiras emergências. Transferi o saldo restante para a minha poupança pessoal e fechei a conta. O silêncio durou exatamente 48 horas. Foi o tempo que demorou para a primeira transação recusada acontecer. Então, a campanha de difamação começou. Começou com um vago post no Facebook da Amaya sobre pessoas de coração frio que valorizam mais o dinheiro do que a família. Depois vieram os telefonemas. A minha tia ligou-me preocupada porque a minha mãe lhe disse que eu estava a ter um esgotamento nervoso. Ela disse à família alargada que eu estava instável, paranoica e a atacar todos os que me amavam. Eles estavam a tentar controlar a narrativa, pintando-me como a vilã para que pudessem continuar a ser as vítimas. Eu não discuti. Não publiquei um desabafo. Simplesmente compilei um PDF. Continha 3 páginas. Página 1. O boletim de ocorrência do Departamento de Polícia de Tybee Island, declarando claramente o uso não autorizado de um veículo motorizado. Página 2. A fatura do reboque de $2.280. Página 3. Uma fotografia dos danos no meu carro. Enviei este documento sem assunto para os 3 parentes mais sensatos da nossa árvore genealógica. O meu tio, a minha madrinha e o meu primo mais velho. Não pedi apoio, apenas forneci os recibos. Os rumores pararam quase instantaneamente. A verdade é uma arma silenciosa, mas corta mais fundo do que qualquer mentira. 2 dias depois, eu estava na minha entrada com um aspirador, a tentar tirar o cheiro da minha família dos bancos de pele do meu Lexus. Estava a esfregar uma mancha particularmente teimosa do que parecia ser chocolate derretido no banco de trás, quando vi, enfiado bem fundo entre a almofada e a consola, algo branco refletiu a luz. Tirei-o de lá. Era um cartão. Papel caro, cor de creme com letras douradas. Abri-o à espera de um recibo ou talvez um passe de estacionamento. Em vez disso, encontrei uma nota escrita à mão. Amaya, foi um prazer conhecê-la este fim de semana. O seu carro novo é absolutamente deslumbrante. Obrigada por nos levar ao brunch. Estamos muito entusiasmados para ver o rumo que as coisas tomam com você e o Archer. Com carinho, a mãe de Archer. Sentei-me nos calcanhares, com o cartão a tremer na minha mão. As peças do quebra-cabeças encaixaram-se com uma clareza nauseante. Archer. Esse era o nome do novo namorado de quem a Amaya tanto falava, aquele da família rica de Savannah. Eles não tinham roubado o meu carro apenas para transporte. Não queriam apenas uma viagem grátis para a praia. Eles tinham usado o meu Lexus como um adereço. Tudo fazia sentido agora. O segredo, o local, a insistência específica em levar o meu carro em vez de alugar um. Eles estavam a encenar uma vida para a Amaya. Estavam a apresentá-la como a filha bem-sucedida e rica que conduzia um SUV de $80 mil, enquanto me apagavam completamente. Para a família do Archer, eu não existia. Eu era apenas o fantasma na máquina, a conta bancária invisível que financiava a ilusão. Naquele momento, a natureza do sentimento de direito da minha irmã mudou na minha mente. Ela não era apenas mimada, era oca. Esta era a menina de ouro fantasma, uma pessoa tão desprovida de substância que precisava das peles roubadas dos outros para se sentir real. Ela precisava do meu carro, do meu dinheiro, da minha estabilidade, porque sem eles era apenas uma jovem de 26 anos, sem emprego e com um historial de más decisões.
Eles tinham me apagado para a construir. Tinham canibalizado o meu sucesso para alimentar a sua fantasia. Olhei novamente para o cartão, para a caligrafia elegante, agradecendo a uma ladra pela sua hospitalidade. A raiva que fervia dentro de mim transformou-se em algo mais frio, algo final. Eles queriam brincar às aparências. Tudo bem. Eu estava prestes a acender as luzes. Na manhã seguinte, o meu telemóvel alertou-me para uma nova transação. Não um depósito, mas um levantamento. $720 tinham sido retirados de uma conta poupança que eu tinha aberto com o meu pai quando tinha 19 anos e da qual já me tinha esquecido. A notificação foi o último prego no caixão da minha lealdade familiar. O meu pai, Dawson, desesperado para pagar ao Archer pelas taxas de reboque e custos de transporte, que não podia pagar porque tinha gasto a sua reforma a armar-se em importante, recorreu ao roubo. Ele não pediu, simplesmente tirou, assumindo, como sempre, que o meu dinheiro era a sua rede de segurança. Ainda não liguei ao banco para contestar. Imprimi o registro da transação. Depois, fui para o meu escritório. Mal me tinha sentado a secretária quando a recepcionista me chamou. Daniela, a sua irmã está aqui. Ela está chateada. A Maia estava na recepção, a usar óculos de sol enormes e com o ar de uma mulher à beira de um colapso. Quando me viu, não pediu desculpa. Lançou-se diretamente para a crise. Tens de me ajudar, sussurrou ela, agarrando-me no braço. O Archer quer ir para as montanhas este fim de semana. Ele perguntou por que não estou a conduzir o Lexus. Eu disse-lhe que estava na oficina, mas ele quer ir buscá-lo. Daniela, por favor, só mais um fim de semana. Só preciso dele por 2 dias para manter a história até ele me pedir em casamento. Depois, conto-lhe tudo, por favor. Ela estava a implorar pelo adereço de volta. Precisava do figurino para continuar a representar a personagem que tinha inventado. Analisei-a, observando as mãos trêmulas e os olhos desesperados, vendo o pânico de uma impostora cujo palco estava a desmoronar-se. Tirei um envelope pardo da minha mala. Aqui, disse eu. Ela pegou nele com o alívio a inundar-lhe o rosto. As chaves? Não, disse eu. Os recibos. Ela abriu o envelope. Lá dentro estava o boletim de ocorrência do carro roubado, a fatura do reboque e o registro da transação recente que mostrava o roubo de $720 pelo nosso pai. Também tinha incluído uma carta de um advogado exigindo a cessação de qualquer uso não autorizado da minha propriedade ou fundos. A peça acabou, Amaya, disse eu com a voz firme no silêncio da recepção. Tu não tens um Lexus, não tens dinheiro e não tens uma irmã disposta a financiar as tuas mentiras. Podes contar a verdade ao Archer, ou eu própria lhe envio este ficheiro. Ela olhou para mim, a cor a desaparecer do seu rosto, à medida que a realidade da sua situação se instalava. O adereço desaparecera. A rede de segurança desaparecera. Ela estava de pé, por conta própria, pela primeira vez na vida, e estava aterrorizada. Virei-me e voltei para o meu escritório, deixando-a ali, de pé, com as provas da sua própria fraude nas mãos. As consequências foram rápidas e brutais, mas não era um fardo que eu tivesse de carregar. Quando a Amaya finalmente contou a verdade ao Archer, ou melhor, quando ela não conseguiu apresentar o carro e a mentira se desfez sob o peso do seu pânico, o noivado acabou antes mesmo de começar. A família do Archer, pessoas educadas mas perspicazes, distanciaram-se discretamente de uma família que encenava riqueza como uma produção de teatro. Os meus pais ficaram furiosos, claro. Chamaram-me todos os nomes, acusaram-me de arruinar a vida da Amaya, de ser vingativa, de destruir a família. Mas as suas vozes eram fracas agora, filtradas por números bloqueados e mensagens de voz ignoradas. A família alargada, aqueles que viram os recibos, deixaram de os apoiar. Pela primeira vez, Rosalie e Dawson tiveram de enfrentar as consequências do seu sentimento de direito sem uma rede de segurança para os amparar.
Estavam isolados, não porque eu tivesse virado as pessoas contra eles, mas porque a verdade tinha finalmente sido dita em voz alta. Mudei o meu número de telemóvel 2 semanas depois. Contratei um profissional para limpar o meu carro, removendo até o último grão de areia e cada mancha de chocolate até cheirar apenas a couro e ao meu próprio perfume. Foi um batismo simbólico, lavando os últimos vestígios do seu sentimento de direito. Numa noite, a conduzir para casa, com o sol a pôr-se sobre o horizonte de Atlanta, percebi como a minha vida se tinha tornado silenciosa. Não havia chamadas de emergência a pedir dinheiro, nem chantagens emocionais sobre aniversários esquecidos, nem ansiedade sobre que limite eles iriam ultrapassar a seguir. O silêncio não era solitário, era pacífico. Passei anos a tentar comprar o amor deles, pagando um imposto que só aumentava com a inflação. Agora, a conta estava fechada. Eu era a vilã na história deles. Sim, mas era finalmente a heroína da minha própria história. E enquanto entrava na autoestrada, a colocar distância entre mim e as pessoas que tentaram apagar-me, não olhei para trás. Apenas continuei a conduzir, segura no conhecimento de que a única pessoa ao volante era eu. Se alguma vez tiveste de queimar uma ponte para te manteres aquecido, clica no botão de subscrever.